força e luz. Continuamos com o velhinho, o Getúlio. Perfeito? Agora no seu governo provisório, no seu governo constitucional de 34 a 37, Getúlio inteligentemente, o que é que ele faz? Ele assusta a população brasileira. Perfeito? Ele vai atrás do fantasma do comunismo e ele vai atrás do fantasma do nazismo. Então ele vai dizer para o povo brasileiro que o povo brasileiro precisa dele, que ele não pode sair do poder, posto que ou os comunistas fazem do Brasil uma ditadura, ou os nazistas fazem do Brasil uma ditadura. Bom, no Brasil nós vamos ter Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que foi o capitão da coluna Prestes, que na época era um liberal, tornou-se comunista lá na Bolívia e agora, não tenho muito tempo para contar essa história, né? Mas você tem dois lindos livros sobre isso, né? A Revolução de 1935, de Marli Viana, professora da Federal de São Carlos, que diz que a Revolução de 35 foi obra do Luiz Carlos Prestes e o grande personagem que trabalhou durante muito tempo na Globo, o William Vac, com um livro muito bem documentado chamado Os Camaradas de 35, onde ele mostra que Luiz Carlos Prestes era um empregado do Stalin, que Luiz Carlos Prestes recebia o que a direita chamava de ouro de Moscou e a esquerda negava, e hoje nós sabemos que é verdade. Então, cada um desses livros muda a história de Luiz Carlos Prestes. Se ele tentou uma revolução comunista sozinho, embora nós não gostemos do comunismo, ele tem o direito de fazê-lo, porque na cabeça dele isso era o melhor caminho para o Brasil. Então ele é um herói. Mas se o William Vac estiver certo de que quem mandou fazer a revolução foi o Stalin, então Luiz Carlos Prestes é um canalha que queria entregar o Brasil como colônia para a União Soviética. Quem vai decidir isso, como sempre, é você. O que o Luiz Carlos Prestes fez foi tentar uma revolução comunista no Brasil a partir dos quartéis. E o Getúlio Vargas, na sua inteligência, descobriu, ele tinha os seus soldados, os seus investigadores, que ele chamava de invisíveis, e como sempre, até hoje, eles estão dentro dos partidos de esquerda, tem gente disfarçada dentro dos partidos de esquerda, sabendo tudo que esse pessoal pretende fazer e entrega isso para a polícia, para o SNI, para os serviços de inteligência, e então a direita sabe anteriormente quando vai ser dado um golpe, e foi o que aconteceu. Me lembro que a Scotland Yard, que é a polícia, né, a polícia inglesa da Grã-Bretanha, para saber tudo o que está acontecendo no mundo, não sejamos tolos, todos os países que podem têm investigadores, espiões em todos os outros países. Todo mundo escuta as conversas no celular. Não é só a China. É óbvio que a China faz isso. Como dizia o Trump, é óbvio que os Estados Unidos escutam as nossas conversas. As conversas da Dilma foram todas percebidas, né? Porque a gente não tem tecnologia para barrar essas invasões de hackers perfeitamente inteligentes. Então todo mundo sabe tudo nesse mundo de hoje. Então, lá naquela época, o Getúlio já sabia que os comunistas de Luiz Carlos Prestes iam tentar uma revolução. Quando a Scotland Yard avisa o Getúlio, ele diz: só contaram para você, é óbvio que eu sei. E o cara da Scotland Yard diz: e o senhor não vai fazer nada? Ele fala: claro que não, eu preciso desse otário. Eu quero que ele tente uma revolução. A hora que ele tentar, nós vamos chegar, prender todo mundo e eu boto nos jornais. Presos, comunistas, tentando levar o Brasil para a União Soviética. Eu preciso desses caras.
Então o Getúlio inteligentemente deixou que acontecesse o que hoje os militares chamam de intentona. Intentona é um apelido malvado, né? E até jocoso, porque intentona significa vício, mania. Lá vem os comunistas falando de revolução de novo no Brasil. Eles não desistem. Então, os comunistas chamam de Revolução de 35 e os militares chamam de a intentona, a eterna tentativa de levar o Brasil para o comunismo. O Getúlio se deu muito bem com isso. Prendeu todo mundo. Olga Benário, a judia, comunista, alemã, tudo que o Hitler odiava. Ela era a cabeça do movimento e, ao mesmo tempo, guarda-costas do Luiz Carlos Prestes. Ela disse para ele: Luiz, vamos fugir, a revolução morreu. E aí, no seu delírio, Luiz Carlos Prestes responde: não, eu vou ficar no Brasil porque eu sou o Lênin do Brasil, eu vou fazer a revolução aqui. Qual foi o resultado? O Lênin do Brasil foi preso na casa dele, de pijama, o banana de pijama. Ele só não morreu porque o Heráclito Fontoura Sobral Pinto, esse que é nome de rua em várias cidades, inclusive em Ribeirão Preto, conseguiu chamar a atenção do mundo para os maus tratos de Luiz Carlos Prestes. Então, Olga Benário foi dada de presente para Hitler por Getúlio Vargas. Ela vai morrer num campo de concentração. Salvarão apenas a filha, a dona Leocádia, que hoje é professora da USP. E Getúlio Vargas conseguiu uma belíssima desculpa para dar o golpe de 37. Assustou o Brasil graças ao mal pensado plano de revolução comunista de Luiz Carlos Prestes. Do outro lado, você tem um senhor chamado Plínio Salgado, que, salvo engano, viveu 105 anos, um grande escritor brasileiro, e que passou para o lado do integralismo. Infelizmente não temos tempo, espero que você vá ler. O integralismo brasileiro não se confunde com o fascismo, embora eles sejam chamados de fascistas. A palavra integralista, eu tive que ler os livros do Plínio Salgado, porque eu queria saber o que quer dizer integralista. Tanto é o símbolo da integral na matemática, que significa o todo, como também é uma expressão bonita. O homem integral é aquele que acredita no espírito e na matéria. Então ele dizia: nós somos homens integrais, porque nós acreditamos no espírito e na matéria. Os comunistas são homens pela metade, porque eles só acreditam na matéria. Então o integralismo também assusta os brasileiros. E então Getúlio cria a ideia de que ele precisa ficar para evitar os golpes, tanto dos comunistas quanto dos integralistas. Ele consegue ficar, então começa a ditadura do chamado Estado Novo. Repara, no Brasil não muda nada, mas o nome é sempre novo. É como aquela bolacha no supermercado que está escrito nova nela desde 1932. Beleza? Não muda nada, mas é tudo novo, é república nova, é governo novo, é uma enganação, uma ilusão atrás da outra. Então o Getúlio consegue ficar. Em 38 tem uma tentativa de derrubá-lo feito pelos integralistas. Vou repetir, não dá para chamar os nossos integralistas de fascistas. A Folha de São Paulo era integralista, o jornal O Estado de São Paulo era integralista, o dono do Itaú na época era integralista, grande parte da população era integralista, e eu acho que eles eram mais favoráveis a um Brasil autônomo
nacionalista industrializado pelos nossos próprios meios do que realmente um grupo de fascistas. Mas isso está por ser estudado. Obrigado!